Eu creio que informar é muito melhor do que farmar drama com toda essa situação. Então eu decidi informar vocês sobre toda essa situação, tudo o que está acontecendo e colocar aí ponto por ponto todos os níveis de desconforto que a comunidade está passando nesse momento e qual é a minha posição dentro desse cenário todo, tá? Nessa questão, eu estou igual, ou eu concordo com o Quick Baby até certo ponto, onde ele diz, tem que mostrar mesmo, eu quero mostrar quais são as caixas, o que vem dentro delas e por que eu acho, no final das contas, que não compensa você comprar essas caixas, tá? Então, dito isto, tem duas coisas que eu queria mostrar para vocês. A primeira, ou falar para vocês, a primeira é atacar o problema da compra das caixas, tá? Por que você deveria ou não deveria comprar e o problema das caixas em si e até onde tudo isso aqui vai dar, ok? Então, primeira coisa, antes de entrar nesse tema, eu quero tocar outro assunto, certo? Por quê? Porque eu acho que esse sistema de caixas tá longe de ser o ideal e não favorece a comunidade de maneira nenhuma e também estão muito caras e realmente 3 níveis de RNG para você pegar os tanques, eu acho que é um pouquinho demais, tá? Então, dentro desse contexto, eu vou ser solidário com todos os grandes criadores de conteúdo que se posicionaram contra as caixas, contra esse evento e essas caixas. E eu vou parar, primeira coisa que eu vou fazer, não vou lançar mais vídeos dos tanques novos, tá? Então, até novo aviso, não sei se vai ter mais para frente, eu não vou lançar nenhum outro vídeo falando sobre os tanques das caixas. Isso é para ser solidário com a comunidade e com os criadores de conteúdo que estão tomando esse tipo de atitudes, tá? Depois a outra coisa é que eu peguei essas caixas porque eu queria mostrar para vocês, é algo que somente o Quick Baby fez. Não sei se algum outro fez com esse tipo de ideia, mas a minha ideia é, eu vou abrir essas caixas, vocês estão vendo elas agora nas imagens, e eu vou mostrar para vocês por que elas não compensam para você, tá? E isso é porque, volto ao primeiro ponto, eu acho que é melhor informar, tá? Alguns de vocês vão achar que isso daqui mostrar as caixas abrindo é propaganda. Meu filho, tipo, eu acredito firmemente que qualquer propaganda é propaganda, tá? Até vídeo falando negativamente é propaganda, tá? Então, tipo, eu creio que a gente não tem porquê, não tem razão nenhuma para esconder esse tipo de coisa. Então, vamos mostrar as caixas, mostra como abre, mostra quanto as coisas que vêm, mostra o RNG delas para você entender como funciona o sistema. Até porque, depois entrando no detalhe de como funcionam essas caixas, você vai ver que é complicado, cara, para dizer o mínimo, tá? Então, primeira coisa, vamos lá. Você deveria ou não deveria comprar essas caixas? Eu quero falar para você que está indeciso, porque quem já decidiu que não vai comprar, não vai comprar. E pro cara que vai comprar, ele vai comprar de qualquer jeito. E, tipo, não dá para julgar o cara que vai comprar caixa, meu amigo, porque você não conhece a pessoa, você não sabe a situação financeira dela. Tipo, tem muita gente no mundo afora ali, ou mesmo inclusive no Brasil, que R$ 2.000 é troco de pinga. Tem gente que numa saída, no happy hour em São Paulo, vai gastar isso, meu amigo. Aí você entra depois no mérito de se o que compensa mais, né? O que vai ser, o que vai te dar mais retorno, né? Mas eu não quero entrar no mérito dessas questões. O meu ponto aqui é que a gente não pode parar para julgar ninguém. Ninguém vai comprar, ninguém não vai comprar. E fazer todo esse ponto uma questão moral, eu acho que não faz muito sentido, tá? Porque meu amigo, você pode ir em uma casa daquelas onde você encontra mulheres que trocam favores por dinheiro, tá? E a gente pode discutir aqui durante horas a moralidade desse tipo de decisões financeiras, ok? Então, vamos deixar essa questão de lado. Eu acho que você ninguém deveria julgar quem compra ou quem não compra, deixa para lá. Agora, pro cara que está indeciso, você sabe se vai comprar ou não vai comprar, porque tem recompensa, porque tem o tier 10, então aí eu vou entrar no detalhe de se compensa ou não compensa, para você tomar essa decisão, tá? Então, esse vídeo vai ficar longo, tá? E vamos a cada um desses pontos. Bom, primeira coisa é que já estava saturado de evento de caixas de caixinha, tá?
E aí você me fala, mais um evento de caixinha. Inclusive, se esse evento tivesse sido um evento normal, todo mundo teria reclamado, parará. Tinha Quick Wave falando não sei o que, das caixinhas, que é um roubo, que não sei o que. Ia ter um monte de gente falando um monte de coisa, tá? Mas ia passar. Sinceramente, ia passar. Muito criador de conteúdo ia falar, oh, não compro, não vale a pena. Mas o pessoal ia comprar e o negócio ia terminar lá, tá? Então, o primeiro ponto é que já estava saturado. O evento de caixinha a cada 2 meses é complicado demais e acaba sendo repetitivo e acaba queimando um recurso que tipo, acaba banalizando um recurso que era até legal. Você abrir caixinha, descobrir se você ia ganhar alguma coisa ou não, era tipo surpresa e tal. Mas assim, quando você faz muito isso durante um curto período de tempo, acaba banalizando e todo mundo acaba cansando desse tipo de evento. Então, isso já era um fato. O pessoal está cansado de caixinha. O pessoal, a comunidade quer caixinha com coisas que compensem e mais espaçado no tempo. As caixinhas deveriam conter ouro. Essas caixas aqui no nível 1 deveriam conter, no nível mais baixo, no proto, deveria conter ouro. Porque se você tem... Porque isso me leva ao próximo ponto, tá? Que para que as caixas compensem, ou para você comprar caixas, é o que eu sempre falo. Se você olhar todos os meus vídeos para trás onde eu abro caixas, em todos eu falo mais ou menos a mesma coisa. As únicas caixas que compensam são as de Natal. Por que elas compensam? Porque elas têm recursos chamados ouro. Tá? O ouro é o que você precisa, é o mais importante. Ah, não, mas eu compro pelos tanques. Não deveria. Você deveria comprar as caixas pelo recurso que você vai ganhar. Tá? E sempre falo a mesma coisa. Então, o que acontece com essa parada? Pensa comigo. Você compra a caixa de Natal. Aí você me fala, eu compro pelos tanques. Tá, vem 10 tanques naquelas caixas. Quantos daqueles tanques você acaba realmente usando, tá, durante o ano? Quantos daqueles tanques? Vamos supor que dos 10, você continue usando. Tá? As das caixas do ano passado trouxeram a XM. Então não é um bom exemplo. Mas as do ano anterior, certo? Ninguém usa aqueles tanques, cara. É muito raro você ver uma pessoa ou outra usando, mas ninguém usa. Então vamos lá, você não compra as caixas pelos tanques, você compra pela recompensa, tá? Então é por isso que as caixas acabam compensando ou não. Então esse é um ponto super importante e às vezes as pessoas confundem. Por isso que essas caixas de hoje, se você for pensar nos tanques, não compra, tá? Certo? Vamos para o seguinte, tá? Seguinte ponto. Não compra a caixa com a esperança de pegar um tier 10, cara. Porque não vai pegar. Não vai pegar. Você olha meu vídeo até o final e você vai entender o que eu estou te falando, tá? Então, se você compra as caixas porque vou pegar o MVTB, cara, se você comprar 230 caixas, que já está aí custando, quanto é que custa? Tipo R$800, eu acho que custa. Eu acho um despropósito, tá? Inclusive, eu vou te falar mais uma coisa. Quando eu sou CC, desculpem aí, eu sou CC há 1 ano, tá? Quando eu tinha que tirar dinheiro do meu bolso para fazer conteúdo, tá? Eu me ferrei comprando caixa que eu sabia que não valia a pena, para mostrar para vocês que não valia a pena, tá? Então eu tirei dinheiro do meu bolso para fazer isso, certo? Cara, você não deveria gastar R$800 na esperança de tirar um tier 10 que não vai vir por pura estatística. Tá? Por pura estatística ele não vai vir. Você pode ter a maior sorte do mundo e talvez tirar um tier 10, mas eu não jogaria nesse cassino. Tá? Eu não faria isso. E tá, agora você fala, não, mas eu tenho uma posição boa economicamente, eu posso fazer. Então, beleza, pode fazer, não tem problema, parabéns. Você me mostra uma print lá de que você ganhou teu tier 10 e eu vou falar assim, cara, parabéns pra você, você foi muito sortudo, muito legal, e bola pra frente, entendeu? Aí eu quero falar outro ponto. Muitos de vocês falaram assim, mas tem tier 10 atrás de caixinhas e atrás de 3 níveis de caixinha e um paywall pra caramba e estão vendendo tier 10 nesse jogo, primeira vez na história que estão vendendo tier 10.
De fato, não é a primeira vez que estão vendendo tier 10, tá? O problema é quem é que recebe o dinheiro no final. Tá? Mas já tem 2 tanques que são vendidos nesse jogo. Um deles se chama Object 260 e outro se chama Object 279E. Aí, beleza, dinheiro não vai para Wargaming, tá? Mas os dois são vendidos e vocês aí sabem que isso acontece, tá? Vocês sabem que isso acontece, tá? Então não são os primeiros os primeiros tanques pay to win do Tier 10, já existiam outros, tá? E isso me leva ao seguinte ponto também. A gente sabia que isto ia acontecer. O dia que apareceu o primeiro Tier 9 Premium, a gente sabia que ia chegar o dia que algum Tier 10 ia ser vendido nesse jogo. Já sabíamos isso. Tá? Era um fato. Tá? A outra coisa que me leva a essa linha de pensamento é que não adianta. Cara, os CCs mais poderosos desse planeta já foram e falaram para o Wargaming: isso aqui não vai dar certo, essas caixas não vai dar certo, Tier 10 na caixa não dá certo. Beleza, o Wargaming fez o que ela quer e o que compensa para ela. Você acha que esse evento não vai compensar? Vai, entende? Então, tipo, nós aqui no meio do caminho entre a Wargaming e a comunidade somos os mensageiros. A gente está aqui para passar uma mensagem, certo? A gente fala para o Wargaming: olha, a comunidade não está gostando disso, beleza. A gente aí a Wargaming vem e fala assim: ó, vai ter caixinha, tá, beleza, vamos anunciar que tem caixinha, entende? A gente informa e coloca os fatos, coloca a informação para vocês tomam a decisão que vocês querem, tá? Mas todo esse tipo de coisa a gente já sabia, era meio que previsível que esse tipo de coisas ia acontecer, tá? Agora, qual que é a esperança? A esperança é a seguinte: se você ali não comprar caixas, se você se abster de gastar nesse jogo, nesse evento, você vai desencorajar a Wargaming de lá no futuro fazer esse tipo de eventos que são realmente bastante complicados, tá? Porque esse sistema de caixa dentro de caixas leva a uma outra questão que eu quero falar um pouquinho mais para frente, tá? Ou vamos falar agora, tá? Porque é complicado, não tem como... O pior problema desse tipo de caixas é que não tem como saber com precisão se você vai ganhar todos os tanques ou não. Não importa quantas caixas você compre, você não tem como saber se você vai poder ganhar todos os presentes ou não. E de fato, você vai ver esse vídeo aqui. Eu peguei 500 caixas e eu não peguei todos os Tier 10. Spoiler, desculpa aí. Mas eu não peguei todas as caixas, todos os tanques das caixas do Tier 3, tá? Das caixas épicas, tá? Então, eu me coloco no teu lugar ali. Primeiro que eu não compraria 230 caixas nesse evento, porque a caixa pronta não tem ouro. Não acho que vale a pena pelos recursos dessas caixas. E pelos tanques eu já te falei, eu acho que não vale a pena. Não vale a pena. Aí você fala: mas se tiver um BZ-176 ali entre as caixas, eu vou perder isso. Meu amigo, tipo, se você está decidido a comprar as caixas, então compra pelos tanques, tá? Mas eu não te recomendo. Eu acho que é o ouro que vale a pena, e essa caixa não trazem ouro, só trazem ouro no nível épico. O ouro não é suficiente para compensar o que você gastou, então eu creio que por isso é que não compensa você comprar, tá? A outra questão, volta ao sistema do RNG dentro do RNG dentro do RNG para essas caixas, tá? O que era a questão com as caixas anteriores? Que era previsível. Você sabe exatamente que com 50 caixas, no pior dos casos, você vai pegar os tanques. Você multiplica isso pelo número de tanques disponível, você sabe quantas caixas você tem que comprar para poder pegar os tanques, tá? É basicamente isso. Nesse sistema aqui, não. E outra coisa é que a matemática no sistema anterior era muito simples. Então, na cabeça de todo mundo ficava muito claro quanto que ia ter que gastar. Nesse aqui, você não tem claro isso. Tá? E creio que isso aqui eu não preciso entrar mais em detalhe, porque todo mundo já fez as contas, tem um monte de operações matemáticas lá. Se você quiser fazer uma coisa simples, pega todas as informações do site, copia, cola isso no ChatGPT, pergunta para ele: quantas caixas eu tenho que comprar para eu pegar todos os tanques da recompensa. Você vai ver a resposta, cara. É bastante reveladora, tá? Bom, vamos lá. Então, dito isto,
Essas caixas foram desenhadas justamente para você comprar mais delas, tá? Porque você vai precisar muito mais de caixa. Ah, mas tem mais recompensa nas caixas. Isso é verdade, mas eu estou te anunciando, você vai ter que pagar mais, entende? É um evento caro, o evento mais caro que teve até esse momento nesse jogo. Então, meu amigo, eu acho um despropósito gastar mais de R$ 500 nesse jogo. Eu acho que vale a pena você gastar esses valores no final do ano nas caixas de Natal, esperando que você não gaste mais nada durante todo o ano. Entende? Agora, tipo, tá. Enfim, eu sei que tem muitos de vocês também que me falaram, mas assim, eu guardo já um dinheiro por mês, é como se eu estivesse pagando uma assinatura da Netflix, eu guardo um dinheiro por mês justamente por se vier caixas nas quais eu estiver interessado. Beleza, cada um tem seu, cada um tem suas estratégias e tal, cada um sabe o que está fazendo. Mas enfim, eu estou colocando fatos aqui e vocês aí tomam a sua decisão, porque eu decidi informar em lugar de farmar o drama que está sendo hoje em dia, tá? Bom, creio também, inclusive, tá? Que quem gastou aí, comprou 460 caixas, tá? Que já é quase 2K de reais, mereceria pegar automaticamente todas as recompensas. E isso não é assim, tá? Eu peguei 500 caixas, vocês vão ver no final, eu não peguei todos os tier 10. E olha que eu tenho um monte dos tanques repetidos. Com cada tanque repetido, você pega uma caixa épica. Eu farmei 26 caixas épicas, o que não é suficiente para você pegar os tanques garantidos do tier 10. Que os tanques garantidos das caixas épicas é a cada 10 caixas. 10 caixas épicas você pega um tanque daqueles da recompensa máxima, tá? Então são 30 caixas que você tem que ter. Agora você compra 460 caixas, você gasta quase 2K reais. Eu acho que você mereceria pegar todas as recompensas que estão merecidas. Mais do que merecido, ok? Se você gastou todo esse mundo de dinheiro, eu acho que você merecia ter tudo que vem nas caixas, tá? Então, vamos lá, vamos ir concluindo já, porque já são 20 minutos. O vídeo tem 30 minutos, então para quem quiser ficar vendo a abertura das caixas até o final, vai lá e fica à vontade. Se não, pula até o final, tô nem aí. E olha lá o resultado final para você entender o que eu estou te falando, tá? Então, o melhor que a comunidade pode fazer é não comprar. Tá? Então, a Wargame vai acabar vendo os vídeos, os números, tá? E ainda, eu acho que ainda há uma possibilidade de que esse evento seja um sucesso, sabe? E não falo assim, há uma possibilidade. Eu acho que já é um sucesso. Se os caras venderam, sei lá, eu estava vendo ontem nas estatísticas no Tomato.gg na Europa, e tanques como o Panzernik ontem tiveram 26 mil batalhas, tá? 26 mil batalhas com isso aí. Se você calcular aí que o cara joga umas 25 batalhas por dia, já tem aí 1000 tanques, tá? 1000 tanques vendidos. E aí você vê quantas caixas você precisa para pegar o Panzernik. E aí você vai multiplicar isso pelo valor e você já está vendo que já valeu a pena. Tá? Já valeu a pena, esse evento já foi por coisa. Agora, poderia ter sido muito melhor, talvez. Sim, poderia ter sido muito melhor. Então, para não colaborar com isso, você pode fazer o quê? Guardar o seu dinheirinho, bota isso na bolsa de valores, sei lá, e faz esse dinheiro ser multiplicado de outra forma, tá? Que aí vai ser melhor. Então, se você realmente acredita que esse sistema é horrível, que não deveria se repetir, que não deveríamos ter mais tipo desse evento aqui, então faz isso, cara. Eu acho que a Wargaming já pegou a ideia da comunidade, já sabe o que está acontecendo. Mas mesmo assim, então não financia, como diz o Capitão Nascimento, não financia. Se você não está de acordo, então não financia. Porque aí me leva ao outro ponto, tá? Muita gente vai te falar, não compra as caixas, não compra caixa, não vale a pena, vai tirar sarro, vai não sei o que de quem comprou caixa e parará. Mas cara, olha só. Tem criadores de conteúdo, e vai por mim. Tem criadores de conteúdo que vão pegar, não vão abrir as caixas, mas eles têm acesso aos tanques mesmo assim, tá? Aí pode ser que o cara não receba os tanques na conta dele,
mas ele vai ter os tanques disponíveis na conta SC de criador de conteúdo, e ele tem como jogar com esses tanques se ele quiser. Já você aí não, tá? Então isso daqui é tudo um negócio. Todos têm uma parte desse negócio que chama World of Tanks. Todos, tá? A Wargame por um lado, os grandes CCs que assinam contratos, tá? Eles assinam contratos e eles têm outras regalias aí para fazer para oportunidades de negócio, tá? E depois temos nós, que só informamos, e depois tem a comunidade. Mas todos são parte do mesmo negócio, meu amigo, tá? Então, você não quer financiar, não compra, não financia isso, não alimenta o monstro. E a gente espera que lá no futuro, então, a Wargame pense melhor nesse tipo de eventos e não traga esse tipo de eventos mais, tá? Que traga os eventos de caixinha, beleza. Que não traga tantos eventos por ano, porque já a comunidade já não queria, tá? E é cansativo. Tá? E veremos para onde isso aqui vai, tá? Eu não tenho muitas esperanças, sinceramente, certo? Agora, se você não está de acordo com nada disto, e você não vai comprar, e não está de acordo com a Wargame, nem com o jogo, nem como as coisas vão, então desinstala, meu amigo, tá? E acabou o problema ali. E se você vê que os outros continuam jogando e comprando, não é problema teu, cara. Deixa pra lá, vai jogar outra coisa, certo? Bom, enfim, como fica a comunidade com tudo isso aqui? Dividida. Obrigado a todos os envolvidos, porque a comunidade agora está dividida, tá? E agora o que está acontecendo? O que está acontecendo ultimamente? Está tendo caso de bullying online agora. E isso é completamente inaceitável. Se a tua moralidade te indica que você não deveria comprar caixa, não compra caixa, cara. Mas você está manchando a tua boa causa com atos completamente negativos e inescrupulosos, como é o cara ficar empurrando os amiguinhos que compraram os tanques, ou fazendo eles morrer, ou jogando eles de um penhasco, tá? Então, não faz esse tipo de coisa, tá? Coloca teu ponto de vista, beleza? Já te falei, quem comprou, você não vai mudar a ideia do cara. Deixa o cara ser feliz com o que ele comprou e acabou, né, cara? Não faz esse tipo de coisa. Inclusive, tá? A Wargame tá de olho nessas paradas. E eu já vou te dando o aviso, se você tiver essa ideia, você vai ser banido, tá? O cara vai te reportar e vai ser banido, certo? Então cuidado com esse tipo de coisa, cara, porque a gente tá manchando uma boa causa com atos negativos que não deveriam ser feitos, tá? Então, por exemplo, uma das coisas que me levaram a fazer esse vídeo e todo esse comentário é que eu tava jogando, faz 2 dias atrás, eu tava jogando na minha conta de criador de conteúdo e um cara veio falar: oh, vergonha, você jogando com os tanques e tal, e fazendo vídeo, criador de conteúdo, pará. E eu pensei, sabe, normalmente eu não respondo esse tipo de coisa, eu peguei e coloquei pra ele: oh, você tem a razão, você tem a razão. E de lá pra cá eu falei assim, bom, os replays que eu já tinha, eu pensei, eu vou publicar. E os que eu ainda não consegui replay, eu não vou fazer. E por isso foi meu aviso lá no início do vídeo. Depois eu vou ver se mais pra frente eu faço ou não faço. Eu não sei, sinceramente, tá? Então a comunidade tá dividida. É triste isso aí, tá? Não deveria ser assim. Deveríamos estar trabalhando todos juntos para ter um jogo melhor. Mas não é assim, não é isso que acontece, tá? E agora nós temos uma tormenta, tempestades de caca gigante que a gente não sabe quais são as consequências nem até onde isso aqui vai parar, tá? Porque nós temos aí uma data de setembro onde supostamente vai vir alguma coisa interessante para nós e tal, mas ou que vai vir tem um hypezinho ali, vai vir uma grande atualização do jogo e tal, mas esse evento aqui está começando jogou sujeira nesse grande evento, que eu estava realmente muito esperançoso de ver o que vai vir, se a gente vai ter um Watch 2.0, não vai ter, e acaba que agora o humor da comunidade está completamente negativo, e eu creio que quando chega setembro, o que vai acontecer é que o clima vai estar tão ruim que não importa se aquilo lá vai ser positivo ou não, o resultado vai ser negativo. Eu espero que não, sinceramente, mas enfim. Bom, eu não sou o cara que vai trabalhar para dividir a comunidade. Eu não quero isso. Não quero ser responsável por ficar dividindo a comunidade. O que eu quero é informar. Vocês tomam aí as suas decisões
e que seja a decisão com sabedoria. O que eu vou fazer? Esses tanques que eu ganhei nessa conta, eu não vou usar. Para ser consistente com o que eu estou falando, eu não vou usar esses tanques, tá? Se eu criar algum conteúdo, eu vou criar com a minha conta de criador de conteúdo, que eu tenho todos os meus tanques lá disponíveis. E na minha conta pessoal, que é a que você está vendo, que eu abri as caixas e eu ganhei aquilo lá, eu não vou jogar por respeito à posição da comunidade em geral e dos criadores de conteúdo. Beleza? Então, eu vou fazer desse jeito, tá? E vocês fazem o que vocês querem, tá? Esse é o meu posicionamento nessa parada. Ninguém é obrigado a concordar comigo. Vocês têm o direito de discordar comigo. Coloca ali nos comentários se você discorda de mim, que eu vou achar isso super positivo, tá? Eu vou te avisar um negócio em relação aos comentários. O cara que estiver xingando, falando baixo, e esse tipo de coisa, eu vou deletar o comentário, não vem chorar depois, tá? Agora, se você quiser colocar argumento bem colocado com respeito à educação, eu vou deixar todos os comentários, seja positivo, seja negativo. Outro ponto. Tenha certeza que a Wargamer está lendo os comentários do vídeo. Então, se você quiser se manifesta nos comentários. Mas faça isso de uma forma construtiva. E aí nós vamos ter algo... Por isso que eu falo, não quero ser o cara que vai dividir essa comunidade, mas quero que esse vídeo aqui seja um divisor de águas do canal e da comunidade, no sentido de que vai somar em alguma coisa para essa discussão e para contribuir a mudar certas atitudes que a gente como comunidade não gosta da empresa e do rumo que o jogo está tomando. Então, aproveita essa oportunidade, coloca nos seus comentários o que você achou de toda essa parada aqui, ok? Certo? Beleza. Agora, por último, quero deixar claro, tá? Quero deixar claro que o que eu mais gostaria de ver é esse jogo cheio de jogadores novos. Eu gostaria de ver esse jogo decolando de novo como era antes. Eu faço tudo, todo dia eu trabalho, faço 4 vídeos, 5 vídeos por semana para trazer conteúdo para vocês, para mexer essa comunidade, para trazer jogadores novos, para instruir esses jogadores novos, para dar todas as informações para eles, para se adaptarem, para não ser ruim a experiência deles com o jogo. É isso que eu faço todo santo dia nesse canal. Eu espero que vocês entendam que a missão desse canal é justamente essa. Todos sabem que eu não sou um pro player, eu não sou um cara que joga muito bem nem nada disso, mas eu utilizo essa plataforma para ajudar a todos aqueles que estão nesse jogo, querem evoluir, querem aprender como funciona e, obviamente, não querem apanhar dos jogadores mais antigos. Então, esse é o meu canal, essa é a minha missão. Esse vídeo reflete essa missão, informar, que vocês saibam no que vocês estão se metendo e, no final das contas, tomar uma decisão informada sobre isso. Beleza? Deixa um comentário, sejam civilizados e se você gostou desse conteúdo, se inscreve. Eu quero que... e se você não gostou, deixa um dislike e deixa um comentário. Me diz o que você achou. A gente continua essa discussão por lá. Espero que você tenha assistido até o final desse vídeo. E não vem depois colocar comentários na seção de comentários sem você ter assistido o vídeo inteiro. Porque isso aí isso aí é complicado. Você vir me acusar de coisas e não ter assistido o vídeo é inaceitável. Ok? Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e espero que encontre vocês na próxima.